Renascimento foi um período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, do qual foi marcado por importantes mudanças socioculturais, assim refletindo na economia e na política. Trata-se de um período de descoberta do mundo e do homem, utilizando-se de conceitos da antiguidade clássica, que trazia como base o humanismo e o naturalismo. O Renascimento se originalizou principalmente na região de Florença, um dos maiores centros econômicos e culturais de toda a Europa. Na época, se expandindo mais tarde por toda a Europa. Porém, Roma foi responsável por inúmeras mudanças e transformações, das quais originou o surgimento de importantes nomes na literatura, arquitetura, bem como artes plásticas. Roma foi, por sua vez, marcada pela busca do belo. Trazia em seus parâmetros de perfeição e estudo de anatomia, simetria e proporção de figuras. Destacando-se alguns nomes importantes ao decorrer desse período foi por suas obras, como Leonardo da Vinci e Michelangelo, que foram um dos maiores representantes do movimento renascentista. Essa é a representação de uma disputa entre o assassino Ezio Auditore e o templário Cesare Borgia, em lados opostos. Entre vários personagens do jogo, os 4 mais importantes são Leonardo da Vinci, considerado por muitos o maior gênio da história. Foi um polimata nascido na atual Itália, uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento, que se destacou como cientista, matemático, engenheiro, anatomista, pintor, escultor, arquiteto e botânico. Leonardo frequentemente foi descrito como o arquétipo do homem do Renascimento, alguém cuja curiosidade insaciável era igualada apenas pela sua capacidade de invenção. É um personagem desde o segundo jogo como o melhor amigo do protagonista Ezio Auditore, como um aliado dos assassinos. Cesare Borgia foi um príncipe, cardeal e nobre italiano, filho de Rodrigo Borgia, e teve um caso com sua irmã Lucrezia Borgia. Após o assassinato de seu irmão, Giovanni, Cesare abandona a carreira religiosa para tornar-se guerreiro, onde é nomeado Duque de Valentinois. Conviveu com figuras ilustres como Leonardo da Vinci e Nicolau Maquiavel, inimigos de sua família, de forma que ele chegou a ponto de prender da Vinci para que ele construísse armas para seu exército. Matou seu irmão, Duque de Gandia, que era general, para dominar o exército da família. Chegou a ser preso, mas escapou da prisão e foi morto em batalha em 1507 na Espanha. É o vilão principal do jogo e é um templário. Rodrigo Borgia, também conhecido como Papa Alexandre VI. O papado de Alexandre começou tranquilo, mas não tardou para sua ganância se manifestar em sacrifício de todos os interesses em favor da família. Um de seus maiores desgostos foi quando seu filho, o Duque de Gandia, foi assassinado pelo irmão Cesare Borgia. Quando seu corpo mutilado foi encontrado no rio Tibre, o Papa clamou que isso era punição pelos seus pecados. Após a morte do filho, Alexandre convocou os cardeais para reformar a igreja contra o nepotismo. As reformas não foram adiante. Morreu provavelmente envenenado por seu filho, Cesare, deixando 14 filhos. Era o grão-mestre dos templários na Itália no jogo. Nicolau Maquiavel foi um historiador, poeta e diplomata. É conhecido como fundador do pensamento e da ciência política moderna, pelo fato de ter escrito sobre o Estado e o governo como realmente são e não como deveriam ser. O Príncipe é provavelmente o livro mais conhecido de Maquiavel. Teve origem com a união de Juliano de Médici e Papa Leão X, com o qual Maquiavel viu a possibilidade de um príncipe finalmente unificar a Itália. Amigo de Ezio no jogo, e escreve O Príncipe inspirado nele. É o líder dos assassinos na Itália. A política renascentista criticava o feudalismo e a economia de subsistência, em que o feudo consome o que produz, e propunha uma centralização política, o consumo de capital, constituía-se de estados fortes, de autonomia e soberania. Entretanto, o absolutismo, forma política de governo do Renascimento, acrescentou alguns princípios puros da democracia, por exemplo, a liberdade de expressão, o direito de vir, o desabrochar do capitalismo e a eleição. A Itália não possuía unidade política. Nela, a existência de numerosos corpos políticos independentes havia criado uma concepção própria de governo. Essa fragmentação política fora determinada pelas constantes lutas entre o papado e o Sacro Império Romano-Germânico. Os poderes locais que, tirando proveito do confronto entre papas e imperadores, puderam conservar sua própria independência.
Uma das grandes características dos príncipes governantes e até mesmo dos papas era a prática do mecenato. Entretanto, a maioria dos mesmos serviam-se do patrocínio a artistas apenas para ampliar seus poderes. O movimento iluminista originou-se no renascimento cultural, científico e artístico. Para os renascentistas, a razão e a ciência eram bases para a compreensão do mundo. Para o iluminismo, Deus está na natureza e no homem, podendo ser descoberto pela razão. Assim sendo, a Igreja não exerceria papel fundamental para a salvação da alma. Em um quadro de sensíveis transformações que não mais correspondiam ao conjunto de valores pregados pelo pensamento medieval, o Renascimento apresentou um novo conjunto de temas e interesses ao meio científicos e culturais da sua época. Ao contrário do que possa parecer, o Renascimento não pôde ser visto como uma radical ruptura com o mundo medieval. A arquitetura renascentista representou, depois da Idade Média, um momento de rompimento na história da arte arquitetônica, nos seus mais diversos aspectos. Com a evolução da matemática, as construções passam a ser planejadas de modo que as pessoas entendam a lei que as regem e estruturam, seja de onde for que as vejam. Essa arquitetura primou especialmente pelo resgate da arquitetura clássica. Ela procurava alinhar a visão de mundo cristã com este universo considerado pagão pela Igreja. Era fundamental que esta opção artística procurasse agradar esta instituição, pois o Renascimento destacava-se especialmente na Itália, marcada claramente pela presença do Vaticano. Assim, tudo que pertencia ao mundo antigo dos gregos e romanos era aproveitado na concepção arquitetônica renascentista. A busca da beleza mais perfeita, influência da composição formal da natureza, vista como modelo de perfeição, e a forte presença dos aspectos humanistas, além da utilização sistemática da perspectiva e entre outros elementos. As principais edificações deste período são igrejas, residências construídas no perímetro externo da cidade, fortalezas que assumiam um papel bélico, e entre outras.